Boa noite, igreja. Tá calor, muito quente, mas dá início ao nosso culto. E eu gostaria de saudar a igreja com a palavra do Senhor. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 3, de 20 a 22. Apocalipse 3, de 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bonitas promessas do Senhor para nós. Estou à porta. Aí nós vemos nosso Jesus, num espírito missionário, buscando o perdido, batendo a porta de todos, esperando você abrir a porta. Promessas dele: se você abrir a porta, ele entrará, ele estará contigo. Porque Jesus é sempre presente com aquele que o recebe, com aquele que abre a porta. Entrarei. É chegado um momento, meu irmão. Convide Jesus para estar contigo. Convide Jesus para entrar na sua casa, entrar na sua vida. Convide Jesus para fazer parte do seu dia a dia. Ao vencedor darei-lhe sentar-se comigo. Persevere. Não desista. E quem tem ouvidos, ouça. Talvez hoje seja o dia de você abrir seus ouvidos para Deus. Ouvir o que o Senhor tem a falar contigo. Talvez hoje seja o dia de você renovar sua aliança com Ele. Talvez hoje seja o dia de você rever seus conceitos, atitudes. Talvez hoje seja o dia de um novo compromisso com Cristo. E eu desafio os irmãos a provarem Jesus em todas as suas promessas. E vocês vão ver, vocês serão mais do que vitoriosos. Amém? Vamos orar, vamos entregar esse culto na mão do Senhor. Pai amado, Pai querido, gratos somos a Ti, ó Pai, por esse tempo e por esse momento, ó Pai, aonde queremos nos colocar diante de Ti, aonde queremos, ó Pai, chegar diante das Tuas promessas. Por isso, ó Pai, primeiro de tudo, queremos confessar-Te os nossos pecados. Queremos, ó Pai, um coração limpo. E sabemos da Tua grandeza, sabemos do Teu amor e da Tua misericórdia. Por isso, ó Pai amado, nos perdoe. E abra, ó Pai, os nossos corações. Abra, ó Pai, as nossas mentes para o culto que teremos, para os louvores que serão entoados.
Nos dê, ó Pai, conhecimento da Tua palavra. Nos dê, ó Pai, sabedoria para mudarmos os nosso dia a dia, os nossos agir, o nosso caminhar. E hoje, ó Pai, talvez seja o dia. Hoje, ó Pai, talvez seja aquele momento que ansiosamente o Senhor está esperando que eu abra o meu coração a Ti, ó Pai. Por isso, ó Pai, quero Te entregar a minha vida. Quero Te entregar, ó Pai, esse culto, para que ele seja para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. No nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que Teu Santo Espírito, ó Pai, fale mais alto aos nossos corações na noite de hoje. Amém e amém. Pessoal, tem só alguns avisos. É rapidinho. Para as mulheres. Quinta-feira, às 19h30, é o chá de bebê da Cris do Davi. A Cris não está aí não, né? Ela já perdeu, o Ney já perdeu o trono. Já não é mais a Cris e o Ney, agora é Cris e Davi. Então todas as mulheres estão convidadas, tá? Chá de bebê da Cris e do Davi. Quinta-feira, às 19h30. Também, irmãos, dia 25, Indaiatuba vai estar completando mais um ano de vida. Tá? E eles estão convidando todos os irmãos para que a gente possa estar junto com eles, celebrando essa data, celebrando esse aniversário de Indaiatuba. Então toda a igreja está aí. Eles estarão logo depois do culto. Eles vão fazer uma lanchonete lá para ajudar até a igreja, né? Então é uma oportunidade daqueles que não conhecem e daqueles que conhecem também estarem presentes no culto de aniversário de Indaiatuba, dia 25, né? E ajudar eles também com essa lanchonete que eles vão fazer. E o nosso coral também vai participar. O nosso coral vai estar participando, né? Então, é um sábado. Eu acho que muitos têm oportunidade de estarem participando, de estarem indo. Eu não sei quantos que já conhecem a Casa Nova de Indaiatuba, vamos dizer nova, já tem alguns anos, mas participem. Procurem estar lá com os irmãos, vai ser uma alegria para eles. Retiro de homens, dia 31 de outubro. Os homens estão planejando irem já na sexta-feira, tá? Todos os homens estão convidados. É um tempo muito gostoso, onde nós temos comunhão com outros irmãos. Tá? Tem um tempo para o esporte, tem um tempo para um bate-papo e principalmente para a palavra. Os irmãos interessados, procurem o Claudinei, ele vai estar dando maiores detalhes e pegando os nomes. Mais uma vez, eu acho que são só os recados, né? Aí, se terça-feira continua o nosso projeto verão. Aonde vai ser terça agora? Vai ser aqui na Praça Brasil 500 anos. Tem algum ponto de encontro? Na frente do Banco Itaú. Os irmãos que estiverem dispostos e preparados aí para colocar o corpo em forma, porque agora está começando o verão. Terça-feira, às 20 horas, em frente ao Banco Itaú. 7h30, em frente ao Banco Itaú. O último recado. Isso não é só para os pais, é para todos. Isso não é recado meu, é recado do Pai. Está lá na Bíblia. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Criança, tá? E como a gente escuta, a criança é o futuro da igreja. Traga seu filho para a igreja, traga seu filho para o Clube do Fermento, traga seu filho
na escola dominical, porque você, lá na frente, você vai ver o quanto útil foi isso. Amém? Um culto abençoado a todos. Boa noite a todos, a graça e a paz. As crianças de 3 a 9 anos podem subir para o cultinho lá em cima. Convido os irmãos a ficarem em pé e conosco louvar ao Senhor. Hoje estamos trazendo 2 músicas novas, para a igreja. A primeira nós vamos cantar agora, que diz que o nosso Deus é poderoso. Ele nos guarda, Ele está conosco, Ele nos conduz, grandes coisas Ele faz. O Senhor Jesus ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso e em seu nome também vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Amém? Nunca falhará.
jamais nos deixa, nunca nos abandona. Continuemos adorando ao Senhor. Convide Ele para reinar no seu coração, para reinar na sua vida, para reinar nos seus pensamentos e no seu caminhar. Deus, aleluia, toda honra e toda glória a Ele. Louvai ao Senhor nessa noite, louvai ao Senhor no seu coração, porque Ele é digno. Deus poderoso.
Louve ao Senhor com todo o teu coração. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, não fique preso a isso, mas se entregue ao Senhor, prostre-se aos pés dele, porque ele é poderoso, porque ele está sob o controle de todas as coisas, porque ele é soberano. Nós vamos cantar uma música agora que fala sobre o poder dele, que fala sobre o manifestar dele nas nossas vidas, relembrando milagres que ele fez, que nós conhecemos da Bíblia. Feche os seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor. Logo depois dessa música nós teremos a oração intercessória. Então já apresente diante do Senhor a sua oração, a sua súplica. E creia que o nosso Deus é poderoso, que grandes coisas Ele faz. Que ainda que venha a tempestade, que ainda que esteja andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor sempre traz a solução. Ele sempre nos guarda, Ele sempre nos guia, Ele sempre dirige nossos passos. Ele nos leva a um lugar seguro e nos acolhe debaixo de Tuas asas. Obrigada, Senhor, porque diante do Senhor, porque perto do Senhor estamos protegidos. Não existe lugar melhor para estar senão diante do Senhor, senão na Tua presença, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos abraça, porque o Senhor cuida de nós. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
irmãos, eu cheguei aqui falando de promessas de Deus, né? Mas esse louvor, ele fala direto aos nossos corações. Quantas promessas de Deus. E como a Flávia colocou, né? Ele não tem problemas, ele não tem dificuldade. Mas a palavra do Senhor, lá em Mateus 10, 29 diz: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos na cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se você tem alguma dificuldade, se junte a esses irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos lembrar que nós somos muito, mas muito valioso para o Pai. Que o amor do Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos conhecimento de tamanho amor, mas nós somos convocados a provar. Por isso, Pai amado, Pai querido, queremos nos colocar diante de Ti agora, ó Pai. Queremos elevar a Ti as nossas súplicas, elevar a Ti as nossas orações, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é rico em misericórdia, que o Senhor é rico em amor, que o Senhor, ó Pai, é fiel, é justo. Pai amado, Pai querido, receba no Teu altar cada súplica, cada oração. Receba no Teu altar, ó Pai, cada agradecimento. E olha, ó Pai, para esses pequeninos. Olha, ó Pai, para esses filhos Teus, que agora, ó Pai, abrem um coração diante de Ti. Ouça, ó Pai, a súplica. Ouça o clamor. E traga a esses corações, traga a esses filhos Teus, ó Pai, alegria de saberem, ó Pai, que quem caminha à frente deles, e que quem está, ó Pai, diante deles é o Senhor. Traga alegria, ó Pai, em saber que o Senhor não nos dá carga maior do que aquela que possamos carregar. Pai amado, Pai querido, que a oração que elevamos a Ti agora, ó Pai, que ela possa passar o teto dessa igreja, desse templo, ó Pai, e chegar aos Teus ouvidos. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos dá conhecimento, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que reside em nós, que esse, ó Pai, nos dê entendimento da Tua vontade, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos traga alegria. São inúmeros os pedidos, ó Pai, são inúmeros as orações que levamos a Ti. O Senhor conhece cada uma delas, não só desses que estão adiante, mas daqueles que estão assentados também, ó Pai, daqueles que nos assistem e nos ouvem, ó Pai, pela internet. Ouça cada súplica, cada oração, porque se é a Ti que nós elevamos, ó Pai, os nossos problemas, é porque sabemos do Teu poder, sabemos que o Senhor é grande em amor, que o Senhor conhece todos os nossos problemas, mesmo antes deles serem colocados diante de Ti, ó Pai. Visite cada lar aqui representado, visite cada família, ó Pai. Traga paz, traga harmonia, traga felicidade
enfermidade aos lares. Se são os problemas de saúde, ó Pai, coloque as tuas mãos sobre as feridas. Sare, ó Pai, cure toda enfermidade. Se há problema de relacionamento, ó Pai, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, não se agrada disso. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que nos importune e que quebre qualquer barreira que esteja impedindo de termos comunhão. Que quebre qualquer barreira, ó Pai, que esteja trazendo desarmonia aos lares. Ó Pai, se há outros problemas, o Senhor conhece a todos. E nós temos a certeza de que o Senhor estará agindo. Se há alguém aqui, ó Pai, nesse momento, clamando, ó Pai, porque tem se sentido distante de Ti, afastado de Ti, descrente, ó Pai, nas Tuas promessas, que o Senhor fale mais alto a esses corações. Que o inimigo, ó Pai, não atrapalhe os Teus planos. E que nós possamos ser mais do que vitoriosos. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Pai de amor. Um Pai que quer bem aos Teus filhos. Obrigado, ó Pai. No nome santo de Cristo Jesus, é que nós te somos gratos. Amém e amém. Também pode trazer ao gasofilácio nessa hora. Nós vamos continuar adorando ao Senhor e declarando como Ele é maravilhoso, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei, que Ele é majestoso. Continue na presença do Senhor em adoração, prostre-se diante dEle e adore. Nós vamos dividir essa música, primeiro cantando os homens e depois as mulheres. Que a igreja possa nos acompanhar. Amém? Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua presença, Deus. Porque a tua morte e a tua ressurreição nos permite entrar na sala do trono, chegar diante do Senhor e nos prostrarmos e rendermos as nossas vidas a Ti, e rendermos adoração e louvores ao Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor recebe e o Senhor se agrada daquele que tem um coração quebrantado e contrito na Tua presença, daquele, ó Deus, que realmente se prostra diante de Ti, ó Deus, lá no íntimo, ó Pai, que sabe que depende do Senhor, que sabe que precisa do Senhor, Jesus. Continua abençoando-nos, ó Deus, que nós possamos continuar na Tua presença durante a palavra, Pai. Que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, que possamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Crianças e os adolescentes crianças que ficaram e os adolescentes podem subir para não ter na classe. E lembrando que hoje, nesse final de semana, o pastor José Carlos está viajando pela missão até. Ele já deve estar de volta no final de semana que vem, deve estar chegando, se eu não me engano. E hoje ele pediu para que eu pudesse compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas antes eu queria ver, nos visitam o Vitor, aqui eu não entendi a letra, Naurete, é isso mesmo? A Emily, sejam bem-vindas, bem-vindos, Deus os abençoe, é uma alegria boa tê-los conosco nessa noite. Irmãos, quero compartilhar uma palavra que Deus falou comigo nessa semana. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37, 1. Todos acharam? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus do versículo 1 ao versículo 14. Sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram ossos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e me puseram em pé um exército sobrenome numeroso. Então disse-me: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que também o Senhor venha a mostrar quais são os planos, quais são as vontades do Senhor para as nossas vidas. Que não seja eu falando, mas que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então a gente tem aqui essa narrativa, essa visão que o profeta Ezequiel teve num contexto histórico bem complicado para o povo de Israel. Nessa época, Israel estava retirado, tinha sido levado para outra terra, tanto Israel quanto o reino de Judá, e eles estavam de fato derrotados. E a esperança tinha se ido, só que Deus já falava com os seus profetas dizendo que Deus iria restaurar aquela nação. E nesse contexto Deus então leva Ezequiel para falar a respeito daquilo que Deus iria fazer com aquele povo. Vamos prestar um pouco mais de atenção no versículo 1, né, onde Deus fala onde o profeta fala que veio a mão do Senhor e o Senhor o levou pelo Espírito do Senhor e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? Primeiro vamos pensar a respeito da mão do Senhor e do Espírito do Senhor que o levou para aquele vale. Isso mostra que a ação foi de Deus desde o princípio, né? Deus agiu, Deus dirigiu, Deus o levou para aquele vale dos ossos, né? E outra coisa, mostra a dependência. Ele se deixou ser levado, deixou ser guiado e dependeu, colocou a sua vida nas mãos do Senhor que o levou para aqueles ossos. E o local que ele foi levado para um vale de ossos. E a primeira questionamento que a gente pode colocar: quais são os vales de ossos que estamos vivendo, que estamos nos deparando?
Porque muitas vezes nós também, nas nossas vidas, nos deparamos com um vale de ossos. Quais são esses ossos? A gente pode tentar entender um pouco mais a respeito desse vale de ossos quando olhamos para o versículo 2. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quais era a característica desse vale? Né? Tinha muitos ossos. E esses ossos estavam de que forma? Sequíssimos. Né? O profeta Ezequiel, então, ele contempla e observa a situação que era de total devastação. Os ossos eram secos. E a gente pode imaginar, além da secura, eles eram duros. Né? Ossos são duros. Tanto é que mais adiante, quando Deus começa a agir nos ossos, eles começam a se bater um com o outro e faz barulho. Isso mostra que esses ossos estavam duros. Que mais? Até esse momento, os ossos estavam em silêncio. Porque osso naturalmente não vai fazer algum barulho. E também uma certa inércia. Os ossos estavam colocados daquela forma e eles não tinham capacidade de... Esses vales que nos deparamos e nos vales que você talvez tenha vivido, ou você esteja vivendo, ou você esteja se deparando agora. Qual é a situação? Qual é a situação? É uma situação de secura? É onde não tem mais restante de vida? Restante de vida nesse lugar? É uma certeza de silêncio, de inércia, uma morte completa. Qual sinal de vida existe nessa situação? Né? Aquele vale não havia sinal de vida algum. Posso dizer que nessa semana eu me deparei com alguns vales de ossos secos na minha vida. E Deus tem me levado a orar a respeito desses vales. Ainda não digo que Deus agiu completamente nesses ossos, mas tenho deparado e tenho notado e tenho prestado atenção em alguns vales. E você? Quais são os vales? Numa situação dessa, o que pode acontecer? Por algum acaso, pode-se voltar a ter vida? E é aquilo que Deus pergunta para o profeta Ezequiel no versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? É uma pergunta bem difícil para a gente responder. A gente sabe, lendo o texto, que esses ossos vão reviver. Mas nesses vales de ossos secos que temos nos deparado nas nossas vidas, né? Você diz que eles podem reviver, eles podem mudar, essas situações podem ser diferentes. Acho que muitas vezes, com o passar do tempo, a gente vem vivido, a gente vem experimentando uma série de situações e acha que já não tem mais jeito. Porque esses ossos não podem voltar, esses ossos que nós enfrentamos talvez não possam voltar a ter vida.
né? E assim foi confrontado o profeta por Deus nessa situação. Esses ossos podem voltar a ter vida? Eles podem viver novamente? A resposta do profeta foi o seguinte, foi a melhor resposta que ele poderia dar. O que ele fala para Deus? Senhor, tu o sabes. Se a gente se depara com essas situações, onde não há mais nenhuma esperança, onde tudo parece estar morto, todo sinal de vida que possa ter existido se foi, porque os ossos estavam secos, não havia mais nada, nenhum restante. Mas Deus sabe se pode ter vida ou não. E essa foi a resposta que o profeta deu a Senhor, tu sabes se pode ter vida ou não, né? Então Deus começa a colocar algumas certas situações em relação a isso, tá? Ele diz primeiro no versículo 4, tá? Ele dá algumas instruções. Profetiza a estes ossos e dize-lhes, para ossos secos ouvir a palavra do Senhor. E Deus diz que vai fazer o quê? Primeiro vai colocar o Espírito, né? Isso significa vida. Depois, e a palavra Espírito aí, que está escrito no hebraico, ela tem um sentido de vento, fogo, tá? Esse sentido que se a gente for olhar no original. E o que Jesus tem para nós? Se a gente for abrir em João 10:10, o que diz lá? Que o inimigo veio para fazer o quê? Para roubar, para matar, para destruir. E agora, em resumo, né? Ele veio para deixar a situação se fosse esse vale de ossos secos. Só que Jesus, ele veio para quê? Para que nós tenhamos vida. Não somente vida, vida em abundância. Então Deus começa falando, olha, profetiza para esses ossos e eu vou colocar neles o Espírito e eles poderão viver. Então quando nós deparamos com esses vales de ossos, que alguma área da nossa vida, alguma situação que onde que não há mais possibilidade alguma de vida, a gente pode dizer, olha, isso daí não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é vida e vida abundante. Além disso, Deus fala o seguinte, ele iria colocar o quê? É tudo isso do 4 ao 6. Tá? Agora no 6. Ele iria colocar tendões. Para que servem os tendões? Para dar união para os ossos e força, né, do movimento. Quando um atleta rompe o tendão, ele cai no chão de dor e ele tem que restaurar isso daí para ter força e possa voltar a praticar esporte. Então, os tendões significa força. O Salmo 59:9 diz o seguinte: ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, é o meu alto refúgio. Deus é nossa força. Podemos
aguardar e buscar em Deus, que Ele é nossa força, Ele nos fortifica. Isso é um versículo. A gente pode abrir na vida, provavelmente, na Bíblia, e procurar uma série de versículos que apontam que Deus é nossa força. Talvez você agora tenha lembrado de outro versículo que lembre que Deus é a nossa força. Então, Deus, Ele vem colocar os tendões. Depois dos tendões, Ele coloca o quê? A carne. A carne faz o quê? Ela preenche o corpo, dá também proteção e dá sustentação. Então, podemos colocar, lembrar um pouco daquilo que fala em Efésios 2:20, tá? Edifica o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Deus quer nos dar fundamento, né? Pela sua palavra, que são os profetas, aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, os apóstolos, aquilo que Deus tem falado no Novo Testamento, tá? E Jesus Cristo, que é a pedra, né? Nas construções antigas, era a pedra angular. Ela tinha, de certa forma, ela tinha um ângulo, por isso angular, e por conta desse formato ela era colocada de forma a sustentar toda a estrutura, tanto de um lado quanto do outro, né? Então Deus nos sustenta também. Deus nos sustenta também. Então, quando nos deparamos com essas situações as quais estamos chamando de vale de ossos secos, e nós falamos, não, eu não aguento toda essa situação, mas Deus, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. E também Ele colocava o quê? A pele. A pele dá o revestimento, né? Ela proteção. Então Deus também nos protege. Agora, voltando ainda no Salmo 59, versículo 16: eu louvarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então, força, sustentação e proteção, né? Os tendões, a carne, a pele, tudo isso tem essa função no corpo. Tudo isso tem essa função, e Deus estava colocando isso para a questão daquele vales de ossos secos. E nas nossas vidas, quando nos deparamos com tais vale de ossos secos, podemos dizer que Deus, Ele pode nos dar força, nos sustentar, nos proteger nessas situações difíceis. E se nós continuarmos no versículo 7, o que o profeta Ezequiel faz? Ele obedece, né? Outro princípio importante, né? Ele profetiza segundo havia, ou seja, ele mostra obediência. Isso também mostra que a fé que ele tinha, que Deus poderia transformar aquela situação completamente adversa. E Deus, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele disse. Os ossos começam a mexer, né? Deus faz a obra e nós precisamos obedecer. Os ossos começam a mexer, e aí tendões, carne e pele começam a surgir. E é interessante, algo que a gente tem que notar. Primeiro, os ossos começam a se mexer e vão se encaixando no lugar certo. Isso não seria possível se já tivesse carne no meio.
Porque aí poderia impedir que um osso se encaixasse no outro. Tá certo? Depois que os ossos estão nos lugares certos, começam a surgir os tendões. E se já houvesse pele ao redor dos ossos, esses tendões talvez não poderiam crescer da forma correta. Reparem que há uma cronologia, um tempo certo para cada coisa acontecer. Deus não coloca a pele antes de surgir tendões e carne. A pele vem depois. Então, o que a gente pode entender? Podemos nos deparar com um vale de ossos secos. Muitas vezes nos deparamos com esses vales aí. Podemos crer que Deus pode transformar essa situação, mas isso ocorre na ordem certa. E havia o tempo certo para os tendões aparecerem. E para que esse tempo seria depois dos ossos serem posicionados. Havia um tempo certo da carne surgir, depois que os tendões já tivessem feito toda a ligação. E um tempo certo para a pele. Há sempre um tempo certo. Pois bem, os ossos se mexeram, aí surgiram tendões, carnes, pele. Só que havia um problema. Não havia o espírito ainda. O que a gente pode entender aqui? E agora mudar um pouquinho a aplicação na nossa vida. Podemos até parecer pessoas vivas, mas isso não, mas parecer não é o suficiente. Precisamos ser vivos para que possamos de fato sermos efetivos na obra de Deus, efetivos nos propósitos de Deus para as nossas vidas e tudo mais. E era importante o Espírito. Eu acredito que aqui na visão do profeta Ezequiel, tudo foi montado, e Deus fala, quando Deus promete que vai, logo no começo, que vai restaurar aqueles ossos lá, e ele fala que traria primeiro vida, traria o Espírito, traria vida àqueles ossos. E depois, isso acontece por último, eu creio que é para nos mostrar o seguinte: não adianta termos aspecto de corpos se esses corpos não estiverem vivos. Então não adianta também termos aspecto de cristão, aspecto de quem busca Deus, se não agimos assim. Então faltava o Espírito, e aí o profeta também ele profetiza, e o Espírito então é soprado na vida daqueles corpos, e lembrando um pouco daquilo que vimos na semana passada, Efésios 5,18, que diz que não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Eu não sei qual vale que você trouxe à sua mente quando eu perguntei qual é o vale de ossos secos, ou quais são os vales de ossos secos que temos nos deparado. Pode ser algo pessoal, pode ser algo profissional, eu não sei. Pode ser também algo na nossa vida com Deus. E por isso é importante buscarmos sempre ser cheios do Espírito Santo. Pode ser alguns dos desafios que nós fomos que nos foram colocados ao longo do ano, nesse sentido, de revermos alguns desafios que estamos fazendo agora,
né? Algum desses desafios está, de fato, como se fosse um vale de ossos secos, né? De que forma, então, podemos trabalhar para que Deus transforme esses desafios ou essas áreas, né, da vida cristã em nossas vidas, de modo a serem efetivos e a serem realmente vivos, né? Esse tem sido alguns desafios que eu tenho colocado, e durante a semana tenho me colocado diante de Deus, pedido para que Deus possa, em algumas áreas da minha vida, transformar essa área que seria talvez um vale de ossos secos, né? E Deus, ele então restaurou toda a situação, tá? E vamos ver os últimos 4 versículos, do 11 ao 14. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos todos exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus, ele pode transformar toda e qualquer situação. Aquela situação era a situação do povo de Israel, e ele estava profetizando através dessa visão que ele iria restaurar aquela nação, que ele iria levantar aquele povo. E agora, qualquer situação que você tenha vivido, qualquer área da sua vida, ou qualquer um desses desafios que você tenha diante do Senhor e falar: olha, isso está como se fosse um vale de ossos secos. Qualquer que seja essa, Deus pode transformar. Onde que precisamos de uma nova realidade? Em que área das nossas vidas precisamos de uma nova realidade, né? E o principal, no versículo 11, né, a casa de Israel dizia: pereceu o quê? A nossa esperança. Eu não sei a situação, talvez você tenha se deparado, talvez não haja como mudar essa situação se a gente pensar por nós mesmos. Então a nossa esperança, ela se vai, mas a gente pode ter esperança no Deus, no Deus que transforma toda e qualquer situação. Deus, ele pode transformar esse vale de ossos secos. Eu queria desafiá-los hoje a fazer como esse profeta fez. Fala para esse vale de ossos secos que Deus vai colocar vida. Coloca esse vale de ossos secos diante de Deus, e vamos orar, pedir para que Deus possa transformar essa situação. Essa situação talvez que você não goste, que talvez você já tenha até desistido, porque a esperança se foi. Mas Deus, ele pode transformar completamente essa situação. Ele pode colocar uma vida, e a vida que Deus quer dar é uma vida abundante. Ele pode dar força, dar sustentação, dar proteção. Então vamos
colocar isso diante do Senhor. Senhor Jesus, tu sabes, tu conheces a vida do teu povo que aqui se reúne, tu sabes o coração de cada um, tu sabes as dificuldades e tu sabes onde a esperança já pereceu. Peço que o Senhor possa olhar para o teu povo que te ama e que te busca e que possa trazer à mente onde estão esses vales de ossos secos. Que o Senhor traga transformação, que o Senhor derrame um espírito, um sopro todo especial nessas áreas, nessas vidas, e que haja uma nova realidade, que o Senhor sopre vida, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor também dê todo o revestimento necessário para que o teu povo possa te glorificar pelas vitórias que o Senhor vai derramar. Tu sabes e tu conheces a minha vida, Senhor. Tu sabes onde os vales de ossos secos da minha vida estão. Tu sabes e conheces também aquilo que eu preciso fazer para que nessas áreas eu tenha uma nova realidade, uma nova transformação. E peço que o Senhor haja na minha vida também, fazendo algo maravilhoso, transformador, e que esses vales que eu tenho deparado, os quais o Senhor colocou durante a semana na minha vida, possam transformar em situações onde a esperança possa ter vencido e haja vida em abundante. Também abençoa cada um aqui, Senhor, que de coração tem colocado áreas na sua vida onde quer que o Senhor haja de modo a transformar toda e qualquer situação. Nós te agradecemos pela tua graça, que é pela qual nós podemos chegar na tua presença e podemos nos colocar diante de ti. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos guia, que nos dirige, que nos mostra aquilo que devemos fazer. Abençoa o teu povo, dá uma semana maravilhosa, cheia da tua graça, cheia da tua presença, de transformação. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe essa semana. Seja uma semana especial. Temos lá atrás, hoje temos a cantina dos adolescentes. Então temos a cantina dos adolescentes. Aproveitem também um tempo precioso de comunhão. Deus abençoe.